E aí, gente bonita e gente feliz, tudo bem? O final de semana passado foi marcado pelas manifestações que ocorreram em todo o país contra a corrupção, contra os abusos do nosso infeliz governo. Em razão disso, eu gostaria de parabenizar a cada um de vocês que participou ou que de alguma forma contribuiu para esse evento. Parabéns! Primeiramente, eu gostaria de informar que hoje eu não vou falar sobre impeachment. Isso porque eu já fiz um vídeo a respeito do assunto e lá eu faço meus próprios comentários. Em segundo lugar, parece que as manifestações viraram sinônimos de intervenção militar. Eu sei que não são todos, mas sempre tem uma galera gritando intervenção militar, intervenção militar, intervenção militar. Juridicamente falando, a intervenção militar, ou melhor dizendo, a tomada do poder pelos militares, é tão legítima como se a tomada do poder fosse feita pelos Black Blocs, por você ou por mim. É verdade. Na nossa vigente Constituição Federal, não há previsão alguma sobre a intervenção militar no governo, a tomada do poder, retirada da presidente para os militares tomarem conta do poder. E se você que está assistindo isso e acredita na intervenção militar, você não precisa acreditar em mim, mas faça uma pesquisa básica, pesquise sobre golpe de Estado. Talvez ali você vai conseguir se informar um pouco melhor. Tirando esses detalhes, hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da corrupção. Mas não a corrupção que você está acostumado a ouvir dos políticos, dos partidos políticos, daquela patifaria que infelizmente estamos tão acostumados a ouvir. Hoje eu gostaria de falar da corrupção do nosso dia a dia, da minha corrupção, da sua corrupção, de atos que às vezes praticamos e nem nos damos conta que estamos sendo corruptos. Quando eu lancei o meu vídeo do impeachment, eu gostaria de ter inserido uma nota de confissão de um corrupto, que é amigo meu, que explica o porquê ele não quis comparecer a uma das manifestações. Como o assunto é recorrente, eu acho que agora o momento é oportuno para eu ler um pequeno trecho para vocês entenderem o que eu quero com esse vídeo, aonde eu quero chegar com essa mensagem. A nota é fantástica, intitulada Confissões de um Corrupto. Eu vou ler um trechinho rapidinho, vocês já vão entender. Passei o domingo assistindo filmes. Esse domingo ele se refere ao dia 15 de março, aquelas manifestações no começo do ano. Passei o domingo assistindo filmes, dormindo, dando uma corrida no Ibira e, a cada 2 horas, pingando colírio na namorada que operou a miopia. Não estive na Paulista. Ele mora em São Paulo, como eu também moro. Nada contra o protesto. Tenho até amigos que foram. Só não concordo com algumas coisas que sabia que seriam gritadas por lá. Aliás, sendo sincero, nem as coisas unânimes, abaixo a corrupção, eu me sentiria bem gritando. Afinal, se eu fosse atirar alguma pedra, corria o risco de jogá-la para cima e ela cair em mim mesmo. Por isso, tirei umas horas para pensar nos meus próprios atos corruptos. Achei que seria uma boa espiar meus pecados até para poder ir na próxima manifestação, se for o caso. Vamos a eles. Primeiro ato corrupto. Tive carteirinha de estudante falsa durante muitos anos. Só não usava para ir no teatro, porque achava mancada com os artistas. E também costuma ser barato. Daí expirou e não tive pique de achar onde fazer outro. Justificativa para ser corrupto. Já ouvi de um promotor de show que 95% das pessoas são estudantes. Então metade na verdade é o preço cheio. E quem não tiver carteirinha que pague R$800 para ir no Lollapalooza. Segundo ato corrupto. Essa é grave. Em outro emprego, fiquei alguns meses com preguiça de abrir uma PJ. Sério, quem tem saco para lidar com o contador? Então, comprava nota para poder receber o salário. Até tentei declarar essa grana na hora do imposto de renda, mas descobri que não dava mais e desencanei. Justificativa para ser corrupto. Preguiça de ir no cartório reconhecer firma. Desconfio que receber por PJ já configurava uma certa corrupção, mas vamos mudar logo de assunto. A nota segue e tem diversos outros exemplos de corrupção que são hilários, mas infelizmente muito triste, porque faz parte da nossa realidade e que com certeza você vai se identificar com algum deles. Quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa nota. Gostaria de citar mais alguns exemplos de corrupção para você perceber que talvez você não seja tão honesto assim. Você já subornou algum segurança para furar a fila na balada? Corrupto. Já tirou o xerox de um livro da faculdade, da escola, para não ter que comprar um? Corrupto. Na faculdade, assinou a lista de presença ou respondeu a chamada para algum amigo? Corrupto. Já colou na prova? Corrupto. Copiou o trabalho da internet? Corrupto. Quando voltou do exterior, declarou todos os bens que você comprou? Todos? Até aquela calcinha, aquela cueca? Corrupto. Já molhou a mão de algum guarda, pagou aquela propininha para aquele guarda rodoviário que te parou no meio da madrugada naquela estrada vazia? Corrupto. E crime, corrupção ativa e passiva. Sonega impostos? Ah, essa é fácil, né? Na verdade, essa parece ser a única forma que as pessoas, de maneira geral falando, obviamente, conseguem visualizar a corrupção.
Mas como eu citei antes, tem várias formas e eu nem citei todas, existem milhares de outras formas de ser corrupto. E para finalizar, caso você não tenha se enquadrado em nenhuma dessas, e se você for uma pessoa mais nova, porque os velhinhos talvez dessas eles vão se eximir, mas se você já baixou música na internet ou filmes, opa! Corrupto! Quero deixar claro que uma coisa não exclui a outra e é muito importante dizer que um erro não justifica o outro. E o que eu quero dizer com isso? O fato de talvez você não ser tão honesto não significa que você não possa se manifestar. Pelo contrário, você pode, você deve. Mas o ideal é que você seja o exemplo, para não ser aquela coisa do que faço o que eu falo, não o que eu faço. Da mesma forma que um político não pode justificar a sua corrupção pelo fato do povo, em uma grande maioria, ser corrupto. E lembre-se, eu não estou falando de corrupção somente daquela coisa de roubar merenda de criancinha, roubar dinheiro de hospital. Não, a corrupção tem várias faces, como eu já citei. Até porque o político, antes de ser político, ele é brasileiro, ele é um cidadão brasileiro, ninguém nasce político. E a corrupção, de uma maneira geral, está bem enraizada na nossa cultura. Gostaria de aproveitar esse momento, mão da consciência, e falar um pouco além da corrupção, e falar um pouco sobre a sua contribuição. Qual que é a sua contribuição? E eu não estou falando da sua contribuição perante a sociedade como um todo, mas sim com as pessoas que estão ao seu redor. Mais especificamente, gostaria de saber com você mesmo. Como você alimenta a sua mente? Como você alimenta o seu corpo? Você é aquela pessoa que gostaria de ser? Você é aquela pessoa que quando chega em casa, você tira o sapato para não incomodar o vizinho de baixo? Você é aquela pessoa que para o carro quando tem um pedestre na faixa para atravessar? Você é aquela pessoa que joga bituca de cigarro ou lixo na rua? O que você faz? Você é aquela pessoa quando está no transporte público, sentado em qualquer assento, não precisa nem ser o reservado para as pessoas idosas, gestantes. Você concede o seu lugar quando você vê que alguém precisa sentar, e não necessariamente precisa ser um idoso, mas alguém que talvez esteja precisando. O objetivo desse vídeo é aproveitar essas manifestações que estão sendo extremamente positivas para não só abrir o olho do governo, dos nossos governadores, políticos, mas sim abrir os nossos olhos, o meu olho, o seu olho, de atos que às vezes praticamos e nem percebemos. Porque se queremos um país melhor, pode acreditar, esse país não vai começar do governo, mas sim do povo. E essa é a ideia que eu tentei passar hoje. Eu não acredito que exista ninguém 100% honesto e muito menos um governo 100% honesto. Mas eu acho que a gente pode melhorar e muito. Talvez melhorar dos 20% para 50%, ou se tiver 30%, 50%, sei lá. Aumentar um pouquinho que seja, um pouquinho que você possa contribuir, ajudar e tentar evitar alguns vícios, alguns atos que não são legais, que não contribuem para a sociedade como um todo, é legal evitar. E espero ter contribuído de alguma forma com isso. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre esses acontecimentos. Eu espero que tenha plantado uma semente positiva na sua cabeça. Espero também que ninguém tenha ficado ofendido quando eu falei sobre os atos corruptos que todos nós, ou pelo menos a grande maioria, costuma praticar. Hoje eu falei sobre a corrupção dos cidadãos comuns, mas na semana que vem eu vou falar sobre a corrupção dos políticos. E aí eu quero ver quem quer lutar contra de fato essa corrupção. Nos vemos semana que vem. Tchau!